Boa tarde, gente. Nós estamos falando aqui sobre redução de ordem de equações diferenciais de segunda ordem, né? Aqui você pode ver a estrutura de uma equação diferencial de segunda ordem, né? Onde aqui eu tenho as funções em forma de coeficientes, né? Mas nós vamos estruturá-la e vamos trabalhar com ela na forma homogênea. E hoje, considerando as outras aulas, nós já falamos sobre as equações homogêneas, né, de segunda ordem, e hoje nós vamos partir de uma solução para encontrar uma outra solução. Então, sendo conhecida uma solução da equação y de x, então podemos tomar a segunda solução, y2, como sendo uma substituição de variável, na qual y2 vai ser uma v de x vezes a y1. Depois substituímos na equação para podermos encontrar v de x e ao multiplicarmos por y1, então encontrarmos y2 de x. Dessa forma, eu tenho a y2 derivada, sendo que a y1 vai ser v1 de x, v de x vezes y1. A y2 derivada, ela vai seguir aqui a regra do produto e vai ser v derivada vezes y1 mais v vezes y1 derivada. A segunda derivada, então a gente vai aplicar a regra do produto duas vezes, né? E você pode ver que os termos eles vão se ajustar dessa maneira, e aí nós vamos ter essa estrutura aqui, onde a segunda derivada vai ser v segunda derivada y1 mais v duas vezes v' y' mais v y duas linhas 1, né? Você observa, e a gente precisa lembrar disso aqui, ó. Essa é a estrutura da minha função, da minha equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? E se y é a solução, seja y1 ou y2, ele vai fazer com que ela chegue em zero se ela estiver estruturada dessa maneira. Dessa forma, se você observa, se a gente faz as devidas substituições, a segunda derivada, né, em azul, a primeira derivada em vermelho e a função y aí em verde, ela se estrutura dessa maneira. Fazendo a distributiva, né, das funções, das equações e das funções, a gente tem essa estrutura aqui. Você pode observar que logo depois, se a gente colocar o v em evidência, olha só, o v aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Se nós colocarmos somente o v em evidência, ele vai gerar exatamente isso aqui, ó. E quanto vale essa equação mesmo? Olha, ela apareceu bem aqui, né? Ela é a nossa equação que vale zero, né? O que sobra são esses outros elementos aqui. Então, tu podes observar que nesse caso aí, v foi a zero, né? E sobraram outros elementos. Sobrou v, segunda derivada y1, mais duas vezes v' y' mais p vezes v' vezes y1. Sendo assim, né, tu podes observar aqui que essa estrutura aí é só para lembrar aqui de que v foi a zero. Tu podes observar que nós faremos uma substituição de variável onde u é igual a v'. E nesse caso, no lugar de v duas linhas, eu vou colocar então u'. E no lugar de v' eu vou colocar u, né? Então tu observas aqui, ó, que já fizemos a substituição. U' vezes 1 mais duas vezes u vezes 1' mais pu vezes y1, né? Tu podes observar então que nós saímos de uma equação de segunda ordem e passamos para uma equação de primeira ordem, onde eu conheço o y1. Então, organizando isso aí, nós vamos ter uma estrutura, né, de uma equação diferencial de primeira ordem que pode ser resolvida pela substituição de variáveis, separando u para um lado, né, e as funções de x para o outro lado. A gente tem essa estrutura aqui, né? Log natural de u é igual a menos a primitiva aí, dessa estrutura. Observa aqui que eu tenho y derivada de 1 sobre y de 1. Isso aí é como se fosse, no caso,
a primitiva de du sobre u, né? Que acaba sendo também o log natural de y1 menos a primitiva de p dx. Aí a gente exponencia, depois que exponencia, organiza u. Ao isolar u, né, a gente precisa lembrar que na verdade eu quero y, né? Só que y2 está em função de v, né? E aqui o v está em função de u. Então eu preciso levar o meu u para a variável v, ó, lembrando que u é igual a v'. Então eu igualei u a v' aqui. Aí calculamos a primitiva. Dessa primitiva sobrou que v vai ser igual a primitiva de e elevado a menos primitiva de p dx sobre y elevado ao quadrado dx. Só que o y2 é v de x vezes y1. Nesse caso, então, a gente diz que y2 é igual a y1 vezes o que a gente encontrou aqui de v de x. E aí tem a nossa demonstração, né, e a fórmula da redução de ordem. Mas a gente não precisa fazer sempre pela fórmula, tá, gente? E aí a gente vai ficar por aqui para poder resolver uns exercícios.